Bom dia, terceirão! Tudo bem com vocês, meus amores? Espero que vocês estejam muito bem nessa manhã de terça-feira, né? Mais uma semana, finalzinho ali de setembro. Como passa rápido, né? Meu Deus, parece que eu acordei, tava em agosto, acordei já final de setembro, né, gente? Não sei se vocês estão com essa mesma impressão que a professora, tá? Mas espero que, quem sabe, né, até o final do ano a gente possa voltar para a sala de aula, né, para a gente poder ter esse contato e terminar de uma forma bem especial também esse ano de 2020, tudo bem? Então vamos lá, né, para eu finalizar com a glória do Senhor, porque eu já não aguento mais. Eu amo Clarice Lispector, gente, mas eu fiquei muitas aulas, né, dando aulas sobre os contos e eu acabei ficando cansada também, acho que até vocês, ok? Então assim que eu finalizar nessa aula, amanhã nós vamos para um outro conteúdo referente ali, como eu disse na semana passada, sobre a terceira geração, terceira fase do modernismo, tá? É bem interessante que a professora vai trabalhar com vocês sobre outras perspectivas literárias, outras produções literárias, outros autores que não estão necessariamente só correlacionados ali às obras para o vestibular e também para a prova do PAS, terceira etapa, tudo bem? Então, amanhã começamos um novo conteúdo, né? Saímos ali dessa questão da prosa existencialista e eu vou fazer pelo menos umas 4 ou 5 aulas de forma um pouco mais abrangente, mostrando para vocês que essa terceira fase, essa pós-modernidade, vem realmente para marcar essa questão da autonomia de escrita literária, uma literatura muito madura, muito reflexiva, que busca trabalhar não só as questões íntimas, né, introspectivas, mas também uma visão ampla e social e crítica nas suas produções artísticas, ok? Beleza? Então vamos lá, né, para a última análise do último conto, né, o conto que eu deixei para o final, que é A Legião Estrangeira, tudo bem, gente? Deixa eu colocar meu fone aqui porque eu sempre esqueço, tá? De vez em quando eu começo a aula e esqueço, e eu sei que faz diferença também no áudio para vocês aí, tudo bem? Me perdoe. Então vamos lá, na semana passada, na aula vivo. A professora já começou a falar um pouquinho sobre esse conto, né, trazendo algumas características que fazem parte. Espero que vocês tenham lido esse conto, né? Eu sei o quanto ele é complexo, certo? Eu falei isso para vocês na semana passada, né? Eu volto a repetir que a própria Clarice Lispector, a própria escritora, diz, né, em uma das últimas entrevistas que ela deu em 1977, alguns meses antes de vir a falecer por conta de um câncer, né? Ela fala, né, nessa entrevista que esse é um dos contos ali, não só esse, mas outras produções também que fazem parte desse enigma de produção. Ela mesmo, quando para fazer novamente a leitura, a reflexão sobre aquilo que ela escreveu, ela também acha que ele tem um nível de complexidade, de introspecção muito maior do que outras produções que ela fez ao longo da sua carreira como escritora, como prosadora da literatura da terceira fase do modernismo, tudo bem? Então, como eu comentei, né, só para a gente recordar algumas coisas, né, para quem também não assistiu, não participou, infelizmente, da aula ao vivo, né? Esse conto, O Ovo e a Galinha, traz várias ressignificações e trabalha também esse lado, né, essa profundidade da técnica de fluxo de consciência, né? Então é por isso também que ele tem essa complexidade e esse intimismo, né, muitas vezes ilógico, inconsciente, que o narrador em primeira pessoa tenta trabalhar. Na verdade, você não consegue demarcar realmente como que a voz narrativa ela vai relatar ali essa introspecção, porque ao mesmo tempo que ela tem esse lado de terceira pessoa, nessa observação desse elemento ovo, né, que faz parte ali do seu cotidiano, ela também vai para esse mergulho, né, na sua intimidade, na sua inconsciência e vai tentando transferir esses ideais, esses sentimentos, essas indagações, né, filosóficas ao longo ali da construção narrativa, tá? Então ele tem essa perplexidade por conta de ser a técnica de fluxo de consciência utilizada ali ao longo de praticamente toda a construção do texto literário, né, do conto, dessa narrativa, beleza? Outra coisa também que faz com que o conto possa ser um pouco difícil de analisar, de ler e analisar, é porque você quase não tem linearidade temporal, né? Como é uma narração que passa praticamente 90% na mente do personagem, né, do narrador personagem,
você começa a perceber que existe uma fragmentação, né, uma não linearidade com a questão do tempo, né? Isso é uma coisa que muitas vezes o leitor ele acaba ficando perdido, porque a gente busca nessa condição de um tempo linear, a sequência também dos acontecimentos. Então vocês vão perceber que em alguns momentos ela marca essa linearidade do tempo, mas ao mesmo tempo isso vai sendo desfeito ali ao longo da sua narração intimista, ok? Beleza? Eu disse para vocês, como eu também coloquei aqui no primeiro item dessa minha análise um pouco rápida, porque se eu fosse realmente fazer uma análise muito profunda desse conto, eu ficaria muito tempo nele, certo? É um conto difícil e tem inúmeras análises que vocês podem encontrar também na internet, quem tiver curiosidade, né, de aprofundar às vezes um pouquinho, porque eu tenho apenas 30 minutos para falar, certo? E ao meu ver esse conto, se ele cair na prova da UEM, né, no vestibular da UEM, ele cairá de uma forma bem tranquila, tá, gente? Então não vai ter nada muito complexo ali, porque, ao meu ver, ele tem essa dificuldade também na leitura e na interpretação para alunos do ensino médio, ok? Beleza? Então, quando a gente vai até classificá-lo em termos de gênero literário, existe também uma dúvida por trás de qual gênero ele poderia se enquadrar, tá? Então, até disse para vocês que a própria Clarice Lispector, ela fica também nessa dúvida de enquadramento de gênero literário e de gênero textual, né? Então, ele tem essa categoria de conto, né, de estilo prosaico, mas ao mesmo tempo ele revela essas questões do cotidiano, né, que lembram também uma análise, né, uma construção de crônica e às vezes, né, para alguns teóricos, para alguns críticos literários, esse conto pode ser simplesmente taxado, né, classificado como um texto ficcional, porque trabalha essa questão do fluxo de consciência, tudo bem? Beleza? Além disso, né, essa questão da quebra da linearidade, essa questão do começo, meio e fim do conto, ela vai sendo desfeita ao longo dessa análise mais profunda. Eu disse para vocês tomarem bastante cuidado, porque na verdade o ovo, ele é trazido na obra como um aspecto cotidiano. Imaginem lá que o narrador protagonista, ele está numa situação banal, uma situação rotineira, como todos os outros contos também estavam. E a partir do momento que ele olha para o ovo, esse ovo acaba ganhando uma ressignificação e uma simbologia para esse narrador protagonista, né? Então é muito interessante, porque ele tenta construir uma ideia de existência, né, a partir dessa correlação que ele estabelece com esse elemento. E a partir disso, a gente começa a perceber que ele vai trazendo várias indagações, né, e várias tentativas de construir a sua própria vida a partir dessa ressignificação e dessa metáfora que o ovo representa dentro do conto. E a galinha, obviamente, ela vai aparecer ao longo ali da construção do conto como também uma responsável, né? Como um ser responsável pela existência do ovo. E daí a gente tem também essa questão da espiritualidade, que vai sendo trazido ali nas entrelinhas do conto. Então é um conto muito interessante, vale muito a pena ler mesmo, a gente tendo ali uma certa barreira, né, na compreensão de fato dessa construção literária, ok? Como eu disse também, que aparece aqui no segundo tópico do slide, né, o ovo e a galinha, começa, né, o conto começa com uma frase em que se identifica o tempo, o espaço e o narrador da história. Mas lembrando que isso, ao longo ali da construção do conto, vai sendo desfeito, já que há essa fragmentação textual ali e como eu disse para vocês, é um conto que se passa 90% na mente, na inconsciência desse narrador personagem, ok? Daí eu li para vocês na última aula esse trecho inicial aqui do conto, vou reler para aqueles também que não participaram da aula ao vivo da quarta-feira passada. Vamos lá? De manhã na cozinha, sobre a mesa, vejo um ovo. Em seguida, todos esses referenciais começam a ser desmantelados, né, desfeitos. Imediatamente, percebo que não se pode estar vendo um ovo. Ver um ovo nunca se mantém no presente. Mal vejo um ovo e já se torna a ter visto um ovo há 3 milênios. Então olha como ele vai, né, dando essa construção e essa profundidade, essa imersão no universo da existência em si. Então o ovo, que é um elemento simples, né, que faz parte da alimentação e da vida de todos nós, seres vivos que gostamos de consumir alimentos de origem animal, obviamente, ganha uma simbologia
de constituir a existência de algo, né? E que tem essa correlação também da existência de nós, seres vivos, seres humanos, né? Há 3 milênios nós estamos aqui presentes, né, nessa vida e nesse mundo, né? Então há uma ressignificação e uma reconstrução da ideia que o ovo traz para esse narrador ao longo do seu processo introspectivo, ok? Na sequência, né, a partir desse início aparentemente linear, o assunto inicial, que é o ovo, obviamente, vai se desdobrando, vai ganhando outros direcionamentos mais profundos e multiplicando-se também. Para quem lê o conto, isso fica um pouco mais visível, tá? Esse narrador faz várias comparações do ovo com várias referências. Então, cada momento, o ovo ele ganha uma referência, uma simbologia diferente. E isso também vai ganhando uma ressignificação para o próprio narrador, né? Então, nessa tentativa de comparar o ovo a outras referências que fazem parte da sua existência exterior e também interior, ele vai também criando novas formas de ver a vida e também de tentar entendê-la. E quem sabe, né, nesse momento de reflexão, tentar responder às suas indagações mais íntimas, às suas retóricas filosóficas, ok? Então ele vai se multiplicando com o desenrolar ali do texto. Temos a impressão, como leitores, que o ovo parece também ser um subterfúgio. Eu falei sobre isso, né? Parece que ele focaliza o ovo e vai tentando ressignificá-lo como uma forma também de fugir daquilo que ele tem medo, daquilo que ele não consegue responder, daquilo que é realmente assim questionável na vida dele. Então parece que é um tipo de fuga também que faz com que haja esse processo surreal e muitas vezes ilógico, né, de transferir o ovo para várias referências, tudo bem? Às vezes parece ser a representação da vida, outras vezes, né, a liberdade que o narrador busca, né, no seu dia a dia, na sua existência, ou às vezes também ele representa essa verdade e essa opressão, ou também, né, algo para desviar a atenção da essência do seu próprio eu, né, e também da sua própria vida, né? Então, na verdade, em vários momentos a gente acaba se perdendo também durante a leitura e a análise, porque o próprio narrador não tem uma única consciência e uma consciência exata do que aquele ovo pode vir a representar sobre a sua intimidade, ok? Após algumas considerações que ele vai fazendo ali no início do conto, né? E algumas de maneira lógica e muitas vezes outras de maneira ilógica, né? Como eu coloquei aqui, né? Algumas lógicas e outras alucinantes e reais e também muito subjetivas, muito sentimentais. É um conto que tem essa linha poética, né? De uma maneira muito maior comparado também aos outros contos da coletânea A Legião Estrangeira, né? Sobre o ovo, a narradora, né? O narrador passa a dizer de um eles, né, de um ser ali indeterminado que ao mesmo tempo manipula ela e que permite, né, que sugere, que instrui, que obriga, mas que não consegue eliminar totalmente a vontade e a consciência, né? Então existe algo muito maior que leva essa narradora protagonista a pensar e a viver, a reviver e a viver situações que muitas vezes, né, a gente percebe que ela reprimiu ao longo ali da sua vida, certo? Então muitas vezes a gente começa a pensar também em algumas coisas que fazem parte da nossa própria consciência como indivíduos. E essa busca constante de tentar entender quem somos, né? Na verdade, a gente pode generalizar a explicação desse conto como uma busca de tentar se encontrar, de encontrar esse seu eu íntimo, né? Que muitas vezes a gente não consegue, mesmo anos e anos de terapia, né? É muito complexo isso, você tentar encontrar e assumir uma postura definitivamente de quem você é, não só para a sociedade, mas também para você, para esse reconhecimento como você é. Então isso vai sendo dialogado e vai sendo questionado ali ao longo desse conto, O Ovo e a Galinha, beleza? Além disso, né, a Clarice, porque tem muito de Clarice nos contos, né? A gente consegue perceber essa análise íntima da própria escritora ao longo da sua construção literária, né? Ela mesma faz uma relação com o início do dia e o início da vida, né? Então essa questão de que o conto começa, né, durante ali o café da manhã, que promove, obviamente, a quebra do ovo, né? E essa questão também do alimento, né? Que repõe a vida e que dá força também para que você continue a sua existência, a sua rotina. Então ela vai fazendo essa correlação. O ovo representa o narrador,
o presente desse narrador, o passado desse narrador e, consequentemente, o futuro, né? Aquilo que pode estar por vir e que muitas vezes a gente não tem essa consciência de como pode acontecer, né, as coisas. Isto é o tempo percorrido, isto é o ciclo da vida, né? Nesta análise, o narrador compara o ovo com o infinito, que obviamente não tem começo e nem fim. Daí eu trago aqui para vocês esse lado bem introspectivo que a narradora vai tentando, né, através desse fluxo de consciência, repassar para os leitores. Vamos lá para a leitura do trecho? O que é o ovo? Né? Olha a retórica filosófica. É uma exteriorização, é a consciência de que eu existo, certo? É dar-se, é entregar-se ao outro, né, para servir de alimento, para servir de recompensa, para servir de força, ok? Quem vê mais do que a superfície está com fome. O ovo é a alma da galinha, né? É aquilo que ela foi, obviamente, criada para dar origem. O ovo é um projétil parado. Ovo é ovo no espaço. O ovo me vê e eu te amo, né? Porque o ovo representa aquilo que eu sou, aquilo que eu devo ser e aquilo que eu devo amar, que é eu mesma, né? Nas minhas incompletudes, nas minhas opressões, nas minhas indiferenças, ok? O ovo. Eu adoro esse conto porque ele trabalha muito a questão das frases nominais, né? Essas frases que são rápidas, que às vezes têm apenas um sintagma, uma palavra, mas tem uma ressignificação e também uma multiplicidade de sentidos. A aura dos meus dedos é que vê o ovo, né? É através do toque que eu consigo perceber a completude e ao mesmo tempo a fragilidade desse ovo. Mas dedicar-me à visão do ovo seria morrer para a vida mundana. Eu preciso da clara e da gema, então eu preciso investigar muito mais do que aquilo que simplesmente eu vejo. Eu preciso, obviamente, ter o prazer de comer esse ovo. E ao comer esse ovo, eu me entrego também a esses prazeres hediondos da vida mundana, que exige de nós, né, algo que é muito mais alma, e sim mais completude, mais corpo, mais pecado, ok? Certo? É isso que ela faz a referência. Eu preciso da clara e da gema, referência feita ao Senhor Deus. A clara gema, referência feita à ciência e à religião. O ovo é um dom divino, né? Então olha como a espiritualidade, né? As crenças também vão aparecendo ali ao longo das entrelinhas, né? Que é uma marca também muito clara dessa Clarice Lispector, que tinha, não só nesse conto Ovo e a Galinha, mas também em outros contos, essa relação muito forte com Deus, né? E a presença divina. O ovo é invisível ao olho nu. Então o olho que olha apenas aquilo que está na sua frente não vê completamente aquilo que o ovo e a existência e simbolicamente a vida representa, né? O ovo terá sido talvez um triângulo que tanto rolou no espaço que foi se ovulando. Triângulo representa a trindade, né? O Pai, o Filho, o Espírito Santo ovulando no eterno e no infinito, né? Então essa questão de que é um processo, né, que vai se recompondo, vai se reconstruindo e vai tendo essa formação, esse nascimento através da força de Deus que criou tudo e todos, né? E que criou nós e, obviamente, o narrador que tenta refletir sobre esse lado existencial que a espiritualidade também nos dá, né, nos entrega para cada um de nós, ok? Então é algo bem profundo e que precisa ler, obviamente, de uma maneira bem peculiar para que haja essa compreensão, ok? Sequência, né? O ovo, ao longo também do conto, ele vai ganhando, obviamente, isso é uma coisa muito metafórica, né? É muito, às vezes, muito irônica. Ele ganha um nome, um sobrenome, né? O ovo da galinha. Porque sem a galinha, obviamente, a gente não tem o surgimento desse ovo, né? Então a galinha representa não só o animal indefeso que bota o ovo para alimentar, muitas vezes, os indivíduos, né? Na sua ânsia, né? De ter ali esse alimento, mas ela é a dona, ela é responsável pelo processo de criação, né? Então ela é o Deus aqui dentro desse processo. Nesse parágrafo, Clarice nos apresenta o perigo que o ovo representa. Vai lá, mais um trechinho ali do conto para vocês. O ovo é o grande sacrifício da galinha. O ovo é a cruz da galinha.
Olha essa comparação, né, mesmo breve, né, com essa questão da crucificação de Cristo, que tem aquela ideia também de ter morrido, né, em pró de todos nós, né, de todos os seres humanos. O ovo é a cruz que a galinha carrega na vida. O ovo é o sonho inatingível da galinha. A galinha ama o ovo, né? A galinha representa a humanidade, representa essa questão de Deus, né? Ter sido criado por Deus. Porque obviamente a galinha também vem do ovo, né? Do processo de criação, ok? Então eles estão interligados entre si. Ela não sabe que existe o ovo. Se soubesse que existia em si mesma, ela se salvaria. Então a humanidade, sabendo que Deus obviamente criou Jesus Cristo, né, para morrer em prol de todos nós. Será que a humanidade realmente deixaria que Jesus Cristo, se soubesse disso, morresse no nosso lugar? Ok? Nos últimos parágrafos, o narrador volta à realidade. Como começou a narrativa, ele a termina. O ovo que estava sobre a mesa e que provocou toda essa reflexão estava agora na frigideira, pronto para ser comido pelas crianças que saíam de todos os lados, né? Então essa questão de que o ovo novamente estabelece a relação do alimento, né? No qual, neste caso, ele foi criado, né? Ele serviu para alimentar essa humanidade. Então a gente consegue muito bem estabelecer essa relação, né, de que o ovo representa a nossa existência, mas ao mesmo tempo leva também o narrador e consequentemente os leitores a pensarem nessa existência da própria humanidade, né, vinculado à ideia espiritual, à referência, né, sobre a vida de Jesus Cristo e consequentemente traz aqui algumas indagações, algumas retóricas para que a gente pense se nós realmente somos, como eu posso dizer, nós somos abençoados, né, por tudo aquilo que Jesus sofreu e que, consequentemente, a galinha também representa, né, esse sofrimento de dar a vida a algo que precisa morrer para que os outros possam sobreviver, possam ter força e possam ter construção de vida, né? Então, o ovo, ele é essa representação daquilo que eu preciso matar para que haja também a sobrevivência dos demais. Daí você tem ali mais um trecho final do conto, né? Vai lá. Viver é eternamente tolerável. Viver ocupa e distrai. Viver faz rir. Viver é fazer rir dos mistérios. O meu mistério é de eu ser apenas um meio e não um fim. Tem-me dado a mais maliciosa das liberdades. Então, pensar que a minha vida é um meio e não necessariamente um fim, me faz livre, né, dessas amarras e dessas repressões, desses recalques que muitas vezes a sociedade e eu mesmo imponho para a minha existência, né? Então tem muita questão de que eu preciso me enxergar, né? Enxergar também a consciência de quem eu sou para tentar entender aquilo que eu sou responsável e aquilo que muitas vezes eu não tenho responsabilidade em nada. Tá? Então é muito interessante a forma como a Clarice ela vai construindo nessas comparações e nessas figuras de linguagem que rondam ali toda a construção, não só desse texto, mas também dos outros contos que nós analisamos ao longo dessas últimas aulas, ok? Por fim, né, no caso, o texto continua dissertando, né, sobre a vida cotidiana, sobre a vida rotineira, sobre os trabalhos, sobre as liberdades que eu busco ter, mas que muitas vezes eu não consigo, né? Essas limitações que a exterioridade, as questões sociais, que as pessoas simplesmente emanam para a vida do outro, e também da corrupção, né? Que leva o indivíduo a viver uma forma de vida muitas vezes intragável e imoral, certo? Até que o conto termina com a resignação, né? Com a consciência de que o narrador pensou e fez, né, sobre tudo isso de uma forma boa, né? Aceita tudo que lhe é cobrado, dorme o sono dos justos por saber que sua vida fútil, né, a sua vida inautêntica, né, segundo ali a filosofia heideggeriana, que obviamente é uma das marcas, né, instauradas na literatura clariciana, certo? É redobrada, né? Então ela aceita essa vida inautêntica, né? Essa vida que muitas vezes ela
ela acaba nos levando e que quando a gente para analisá-la, é muito complicado, é muito complexo tentar abandonar tudo para viver a vida autêntica, né? Então, uma consciência, o narrador tem aqui, na verdade, uma consciência de que ele não vai se libertar dessas questões sociais, dessas corrupções que fazem parte, obviamente, do nosso dia a dia e da nossa rotina como seres vivos, né? Então, ele aceita tudo que lhe é cobrado, dorme o sono dos justos por saber que sua vida fútil não atrapalha a marcha dos tempos. Ela sabe que a querem ocupada e distraída, né, a sociedade. A questão da alienação social, né? Porém, a lamentação continua. Eles me querem, né, a sociedade alienada, me querem como instrumentos do trabalho deles. De qualquer modo, era só instrumento que eu poderia ser, pois o trabalho não poderia ser mesmo eu, né? Mesmo eu e mesmo meu. Então eu preciso viver a vida que construíram para mim e muitas vezes me detenho dessa vida que eu gostaria de viver. Então essa questão da contradição, né, entre vida autêntica versus a vida inautêntica, bem heideggeriana. O texto termina dessa forma como começou, com o ovo. Por devoção ao ovo, eu esqueci, meu interesseiro esquecimento, pois o ovo é um equívoco, né? A vida é um equívoco que deve ser vivida, pensada, interpretada da forma que nós conseguimos viver e não da forma que nós queremos, tudo bem? Então essa é a definição final, né, que o narrador e consequentemente a própria Clarice Lispector nos traz sobre esse conto e sobre a nossa existência, tudo bem? Então essa é uma rápida análise que a professora propôs aqui para vocês, mas é claro, né, como eu disse, existem inúmeras outras que fazem parte desse grande conto que é o ovo e a galinha. Vamos lá para a questão então, para finalizar. Eu trago aqui para vocês, nesse slide, uma questão cobrada pelo vestibular da UEM, para quem fez, né, deve se lembrar, o vestibular da UEM de inverno, né, do ano passado, 2019. Vamos lá então para a resolução? Assinale o que for correto a respeito de A Legião Estrangeira, de Clarice Lispector. Vai lá, 01. No conto A Repartição dos Pães, né, que é um conto ali do começo da coletânea, o narrador em primeira pessoa discorre sobre uma experiência única. Ele fala sobre a situação dos convidados, ele incluído, né, ele era um dos convidados, para um almoço de obrigação no sábado. Embora todos se conheçam, sentem-se estranhos e distantes uns em relação aos outros, cada um fechado em seu próprio mundo. De repente, deparam-se com uma mesa farta e variada, preparada com muito carinho pela dona da casa. Os convivas passam a comer dividindo a mesa e aos poucos sentem-se como se estivessem em uma reunião de colheita, repartindo de forma metafórica e espiritual o alimento. Com certeza, né, gente? Então, a 01 com certeza faz parte aqui do gabarito dessa questão da UEM, né? Então, tudo isso nós tínhamos visto, né? É um conto que ele narra em primeira pessoa do plural, tá, gente? Na verdade, ele faz uma troca ali de voz narrativas. Ao mesmo tempo que ele vai para a primeira pessoa, do singular, o eu, ele também focaliza essa relação dele com as outras pessoas que fazem parte ali desse almoço de final de semana, tudo bem? Conforme eles vão almoçando, o alimento traz essa ressignificação para o conto e aproxima, obviamente, essas pessoas, tudo bem? Então, a 01 correta pelo gabarito. 02. Os contos de Clarice Lispector são marcados por uma apresentação rude e concreta do vazio do cotidiano. Aqui eu já pararia, né, gente? No meu caso, eu nem continuaria lendo a questão, porque não tem nada de rude, e sim de delicado, de sutil, de figurado, né? Porque é uma autora que trabalha essa linha da prosa poética, né? É um texto narrativo, mas que também trabalha esses múltiplos significados que a voz poética, a voz subjetiva também lança sobre a sua voz prosadora, ok? Então, ao meu ver, não tem nada de rude, não tem nada de vazio, e sim, ela busca trabalhar essas diversas, né, significações que a profundidade do eu transmite, ok? E dela até fala ali, né? A questão continua, 02. Em que nada acontece, em que os personagens permanecem sempre os mesmos. Nunca, gente! Os personagens, eles vão sempre tentando, né, se reconstruir ao longo ali de algumas situações e de alguns pensamentos reflexivos. Então, a 02, totalmente incorreta já no início da questão.
A próxima, 04, no conto Viagem a Petrópolis, mocinha é uma adolescente perdida na cidade grande. Já tá errado no começo aqui da questão. A mocinha, na verdade, é o apelido de uma senhora, né, gente? De uma idosa que, obviamente, vive ali de favores, passando de casa em casa e renegada também pela sua moradia, ok? Então, ela não tem nada de adolescente, nada de perdido em uma cidade, ok? Então, já no comecinho ali da 04, você encontra o erro da questão. Nem vou continuar lendo, porque, ao meu ver, é perda de tempo. Então, 04 também incorreta pelo gabarito da UEM. 08, em A Quinta História, né, a história das baratas, ok? Uma narradora em primeira pessoa nos conta das tentativas infrutíferas de matar algumas baratas que todas as noites aparecem em seu apartamento. Os métodos que usa para exterminá-las são muito variados. Na verdade, está errado, né, gente? Ela usa apenas um método que a vizinha dela, né, diz para ela lá, porque tem que usar gesso, né? Então não tem vários métodos, ok? Então, obviamente, já por algumas informações do começo da questão, também posso considerar a 08 incorreta, tudo bem? Beleza? E também, ó, porém ela não obtém êxito. Na verdade, o conto nos traz que ela obtém. No outro dia pela manhã, ela encontra várias baratas ali mortas, né? Que também a morte é uma questão interpretativa aqui do conto. Então, a 08, incorreta pelo gabarito. Última, 16. No conto A Legião Estrangeira, né? Que é o último conto da coletânea, a narradora conta como iniciou sua relação de amizade com uma vizinha com idade para ser sua filha, Ofélia. Isso ocorre quando ela recebe um pintinho vivo de presente. A vizinha Ofélia, ainda criança, passa a cuidar do pintinho dia após dia, impedindo que a narradora se desfaça do animal. Aqui já tá errado, né, gente? Na verdade, a Ofélia, ela só encontra o pintinho em um dia e, infelizmente, esse pintinho acaba morrendo ali pelas mãos da criança, né? Então não tem essa questão do dia a dia, da criança, né, cuidando do pintinho, tá? E morrer de velhice, de maneira alguma, né? A criança, ela acaba matando ali o pintinho porque ela tem essa gana, né, essa vontade de ficar com o pintinho para ela, ok? Então a 16 também incorreta pelo gabarito da UEM, restando então, após a realização da questão, apenas a 01, tudo bem? Então esse é um exemplo de ótima questão e que pode também aparecer para vocês na próxima prova da UEM, do vestibular principalmente, ok? Um beijo, nós nos vemos então amanhã na nossa aula, tá? Outro conteúdo, espero que vocês tenham aproveitado e gostado também das minhas análises, certo? E é isso. Dúvidas, alguns comentários, me mandem através do meu WhatsApp, ok? Um beijo e até mais.